Estamos ao vivo. Olá, bom dia a todos e a todas. Começa aqui mais uma live. Hoje é uma parceria da Fit Metal com o Portal Vermelho. Vamos falar hoje de emprego, essa situação dramática do país, do Brasil, que atinge também a indústria, o setor metalúrgico. Para conversar com a gente hoje, estamos aqui com o Assis Melo. O Assis é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, lá no Rio Grande do Sul, é vice-presidente da Fit Metal e dirigente nacional da CTB. Tudo bem, Assis? Você nos ouve? Sim, André, perfeitamente. Bom dia. Bom dia. Hoje eu percebi que a temperatura aí em Caxias está um pouco mais agradável, não? Está mais amena. Nesse horário aqui já está mais calorzinho um pouco, já está mais tranquilo. Ambiente bem legal aqui. Mas está um dia lindo, o sol está brilhando aqui, radiante. Maravilha. Assis, nós estamos falando para mais de 25 páginas no Facebook, uma boa parte não é do Rio Grande do Sul, né? Não é de Caxias. Para começar, eu queria que você apresentasse um pouco essa categoria metalúrgica que você lidera aí como presidente do sindicato, né? Quando a gente fala em metalúrgicos de Caxias do Sul e região, que base que é essa? Qual que é a extensão dela? Qual que é o tamanho? Quais empresas? Quais setores, né, que estão representados aí? Na verdade, a Caxias aqui é um polo industrial, metal mecânico bem identificado, né? Compõe aqui desde material de transporte, né? Tanto de carroceria de ônibus como de veículos para transporte, né? De cargas e o setor eletrônico e autopeças, né? Então ela tem essa questão, e na base nossa aqui é a questão da cutelaria, né? Para aqueles que, desde já agradecer todas as plataformas, né, que estão aí transmitindo esse bate-papo, né? Para quem não conhece aqui, nós temos aqui as empresas aqui, Marco Polo, Randon, a Tramontina, né, que é uma das maiores empresas no ramo de cutelaria, né, e hoje tem uma identificação bastante grande na área também agrícola, né? Então a Tramontina aqui também tem vários segmentos, né? E depois aqui a questão também aqui do setor eletrônico, também aqui várias empresas, né, nesse setor. Nós hoje estamos, talvez aqui na nossa base, né, nós temos Flores da Cunha, né, além de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Garibaldi, né, São Marcos e Antônio Prado, né, então a base, Carlos Barbosa, hoje é um sindicato, já fez parte da base de Caxias, mas hoje é sindicato independente lá, dirigido pelo nosso companheiro Tódio Marcelo, né? Tem um sindicato específico em Carlos Barbosa. Então, nós tivemos aqui, né, e temos nosso sindicato, né, é um sindicato que tem um trabalho grande assim, na categoria, né, presta um serviço bastante grande na área da saúde, né? Então, nós já tivemos aqui, para vocês terem uma ideia, de 2007 até 2013, né, nós tivemos aqui em torno de 65 mil trabalhadores nesta base metalúrgica, né? E hoje, talvez, aí, apertando um pouquinho, nós esteja aí em torno de uns 30 mil e pouquinho ainda, né? Há também já uma redução, né, desses aspectos agora, dessa questão da pandemia, né? E a indústria e os trabalhadores, mais concretamente, né, vem sofrendo, né, não só com a pandemia, mas a pandemia do desemprego também, né? Tem o Covid-19 e a pandemia do desemprego, né? Ontem saiu uma matéria, né, do Diese,
dizendo que no Brasil todo foram 58 mil empregos metalúrgicos que se perderam, né? Sobretudo no estado de São Paulo. Mas aí no Rio Grande do Sul foram 5 mil e poucos, 5.600, se eu não me engano. Vocês, em junho, lançaram uma campanha Não Demita, Proteja o Emprego e a Vida, né? Eu queria que você explicasse um pouco assim, o que levou o sindicato a criar essa campanha, o que ela defende, quais outras entidades que aderiram. André, essa questão assim dentro da perspectiva, infelizmente, nossa, é olhar para frente e saber que os trabalhadores e a sociedade brasileira talvez enfrente uma das maiores crises, ou esteja enfrentando uma das maiores crises já em vista do ponto de vista econômico e essa questão da pandemia, né? Então, esta é uma situação realmente que nos preocupa e que nos levou lá em junho dar uma olhada para frente e ver de uma perspectiva não muito importante do ponto de vista do emprego, do desenvolvimento. E essa questão do Não Demita, André, ela veio numa perspectiva de a gente abordar, de fato, em que condições estão os trabalhadores, qual o papel da indústria no país para a geração de emprego e que perspectiva trabalhar isso, né? E nós aqui nos sentimos honrados porque entidades como a FIT Metal, como a CTB, né, a FETIM Bahia, e, na verdade, as CTBs regionais, outras entidades, autoridades, né, puderam trabalhar essas questões do Não Demita, não olhando o desemprego, mas olhando a perspectiva para o emprego. A questão do Não Demita é olhar a perspectiva para o emprego. Tá? E nós constituímos essa questão do Não Demita baseado também nessa questão da pandemia, de dizer, proteja o emprego e a vida. São questões hoje fundamentais nesse momento que nós estamos vivendo. Como proteger o emprego e a vida, né? E para proteger emprego é preciso ter desenvolvimento, é preciso, né? E nós olhamos, André, dentro dessas questões, olhamos que a indústria tem um papel importante do ponto de vista da geração de emprego de qualidade, né? Porque hoje há gerado emprego, mas emprego muito precário, emprego quase de trabalho escravo, né? Então, ao apontar esta proposta do Não Demita, ela tem este conteúdo, né? E um conteúdo importante, e nós saudamos, assim, especialmente uma autoridade que tem se destacado no Brasil todo, que é o governador Flávio Dino, quando propôs um pacto pelo emprego. E eu acho que esta ideia do governador, ela constitui, na verdade, André, esta palavra de hoje também, não demita. Como não demitir? Como garantir emprego? Então, a palavra ela está constituída e concentrada nisso, mas ela é muito ampla. É preciso fazer esse debate amplo. Talvez não só com os trabalhadores, com as trabalhadoras, mas era importante que os governos, a sociedade como um todo, e este é o esforço que o Sindicato dos Metalúrgicos fez para que esta bandeira ultrapassasse e ultrapassou, de fato, a fronteira apenas da categoria metalúrgica em Caxias, do estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que propaga, assim, pela esta oportunidade que as demais entidades tiveram de pegar esta campanha, né? E aí, é claro que nós precisamos não só, como é que se diz assim, fazer as lives, fazer o debate teórico disso, mas é preciso ir para a prática, porque o desemprego bate a porta dos trabalhadores e com muita velocidade. É como a pandemia vem no mesmo lastro, infelizmente, das mortes, que já quase chega a 120 mil brasileiros, né? Mas o desemprego também é assustador, né? A falta de perspectiva para uma parte grande da sociedade brasileira, dos trabalhadores e das trabalhadoras, eles vêm sofrendo. E aí, André, nesta mesma condição do Não Demita, estava junto e está junto também a campanha de solidariedade, que é a campanha
para arrecadar alimentos, produtos de limpeza, né? Essa coisa toda de higiene, para que a gente possa também socorrer aquelas pessoas que estão realmente num momento muito difícil. Né? Para você ter uma ideia, aqui nesta região, a região da Serra do Rio Grande do Sul, há pouco tempo atrás, era chamada da Suíça brasileira. Né? Como que é a Suíça brasileira hoje, André? Né? Vários e vários trabalhadores dormindo na rua. Né? Então, isso nos deixa um pouco para baixo, mas a mensagem é sempre de uma perspectiva de luta, né? É preciso buscar caminho, e o caminho existe. Né? Nós sabemos que há realmente um momento muito difícil, mas os trabalhadores precisam chamar para si a responsabilidade de construir um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, né, para que a gente possa ter novas perspectivas. Né? E é esta mensagem que esta campanha não demita, seja solidário, fortaleça o sindicato, porque está imbuído aí também, né? Era 3 campanhas junto, não demita, campanha de solidariedade e sindicato forte. Como fortalecer o sindicato? Tem que ser sócio. Hoje, basicamente, o nosso sindicato aqui se sustenta da mensalidade. Né? Então, é um esforço grande, porque com a reforma trabalhista, alguém dizia aqui, os sindicatos vão acabar. Aí eu digo assim, o sindicato não acaba. Né? Eu tenho forçado, às vezes, a discussão aqui, porque eu digo que o sindicato não é um prédio, o sindicato não é um caminhão de som, o sindicato tem uma ideia. Né? E as ideias, elas não se acabam. Né? E eu digo assim, o sindicato ele pode e deve ser um prédio, um caminhão de som, mas ele pode ser uma barraca na porta da fábrica, ou ele pode ser um dirigente lá dentro da fábrica, e ele pode ser isso. Né? E nós aqui, André, temos aqui sustentado ainda uma entidade com uma estrutura bastante grande, tanto na área da prestação do serviço, na área da saúde, né? Mas também na área de lazer. Então, nós temos aqui que a gente chama aqui de sede campestre, que na verdade é um clube, né? A nossa sede campestre aqui é um clube e como se diz assim, um dos melhores clubes aqui da cidade. Quem conhece, né, a nossa sede, quem conhece o clube do sindicato sabe que é realmente assim de uma estrutura realmente confortável e que dá orgulho para os trabalhadores. Né? O trabalhador e a trabalhadora que vai à nossa sede campestre, que vai ao nosso clube, se sente orgulhoso, né, de ter um patrimônio que é importante para o seu lazer, mas com todo o cuidado. Né? Hoje, com todas as dificuldades financeiras que a gente passa, ainda consegue manter o sindicato, manter o patrimônio, o cuidado, né? Zelo por aquilo que é dos trabalhadores. Então, este na verdade, assim, essas questões todas aqui, um momento muito difícil, né? Nós estamos passando, né? Nós, voltando um pouco essa questão de 17, porque houve aí, como é que se diz assim, um retrocesso muito grande do ponto de vista dos direitos, da sustentação financeira das entidades, mas também uma ofensiva muito grande sobre os direitos dos trabalhadores. E agora, o que nós estamos vendo, o que sobrou da CLT, André, foi as convenções coletivas. Os dissídios das categorias conseguiram segurar um pouco esse retrocesso que teve a CLT. Mas agora, setores empresariais grandes no país, e até mesmo o governo, vêm para cima das convenções coletivas. Nós estamos vendo aí, especialmente a questão do setor dos Correios, e eu aqui aproveitar esse dia e esse momento para se solidarizar a essa luta dos Correios, né? Porque é uma luta importante, porque aí está um símbolo de um grande retrocesso, porque nós estamos vendo que de 79 cláusulas que tem a Convenção dos Correios, o governo quer acabar com 70. E quais as questões, que é claro que eu estou aqui num momento do sindicato aqui, mas nós temos acompanhado isso, né? E me parece assim que eles querem, uma das cláusulas é aumentar o peso de um carteiro carregar aquela mala de carta nas costas, parece que até tirar até a licença maternidade, cara. Eu digo assim, é difícil
né? E a gente compreendeu o seguinte, o que os trabalhadores fizeram, André? E aí não é só dos Correios, é os trabalhadores todos, porque agora proibiram até de dar aumento para os servidores públicos, essa coisa toda. Eu olho assim, o que será que a gente fez? Será que a gente atirou pedra na cruz para estar pagando tanto? Porque os caras olham para baixo, André, e esmagam, querem esmagar os trabalhadores, querem tirar tudo que o trabalhador tem. Eu, no debate, eu era deputado ainda, lá em 2017, na reforma trabalhista, e aí eu lembro, eu peço desculpa porque eu não lembro o nome do desembargador trabalhista que estava lá num debate na Comissão do Trabalho, e ele dizia o seguinte, lá para o Rogério Marinho, que era o relator da reforma trabalhista. O Rogério Marinho não se elegeu deputado não se reelegeu deputado, mas está ministro do governo Bolsonaro. E é o homem da maldade, é o homem que quer transformar os trabalhadores do Brasil todo em escravos. E aí esse juiz dizia o seguinte, os trabalhadores não têm mais nada a dar, vocês querem roer o osso, vocês querem serrar até o osso dos trabalhadores. Cara, e é isso que estão fazendo. Cara, é uma maldade em cima da outra. Agora o governo quer que o trabalhador trabalhe por hora, contrato por hora, né? E assim, o que paga pela hora? Um prato de boia. Mas se a boia estiver muito cara, tira também. Então é isso, cara. Então, assim, é uma maldade em cima da outra. Agora, como reage a isso? Reage se os trabalhadores também se mobilizar. Se o cara só baixar a cabeça, só aceitar, vai, como eu tenho dito, né? Não sei se vocês conhecem o carrinho de lomba, né? Vai pegar o carrinho de lomba, e carrinho de lomba não tem freio, vai descer a lomba abaixo. Então é o seguinte, nós vamos ter que botar freio no carrinho de lomba, né? Para tecnologia avançada. Aqui em São Paulo, os trabalhadores do metrô também, além de lutarem para manter as cláusulas, queriam reduzir o salário. O governo do estado, o governo Dória, queria reduzir sob o argumento de que a pandemia reduziu o número de usuários e quem tinha que pagar o pato era o trabalhador que estava ali se expondo à pandemia também. Assim, só por regra, no Brasil, em qualquer lugar, o sindicalismo consegue mais conquistas, avanços, mais direitos, reajustes maiores, numa fase em que a economia do país está melhor. E numa fase de crise, no Brasil se alterna recessão, estagnação, é o contrário. É um momento de resistência, né, de você tentar manter aquilo que você conquistou ali na luta. Você assumiu o sindicato em 2002, então você atravessou uma boa parte assim do melhor que o Brasil teve assim em termos de um ciclo, né? Dos últimos 30 anos foi o melhor, 40 anos foi o melhor ciclo. Você citou aí o clube aí dos metalúrgicos, né? Eu queria que você falasse o seguinte, nesse período, o que foi possível, enquanto você foi presidente do sindicato, quais foram as marcas, quais direitos foram conquistados, o que não havia para a categoria e foi conquistado nesse período? André, eu só vou fazer aqui tu me permitir, e aqueles que estão nos acompanhando, fazer uma rápida vontade. Retrospectiva, porque é o seguinte, eu assumo o sindicato em 2002, né? Nós saímos da década de 90 para a década de 2000 com o que no Brasil? Né? E isso eu falo aqui, às vezes, quando a gente está discutindo aqui uma campanha salarial. O que houve nessa questão aí? Lula assume a presidência do Brasil. E, André, eu assumi em 2002, o Lula assume. Em 2003, eu tenho campanha salarial aqui. A nossa database é junho. A inflação daquele período era 15%. A inflação era 15%. Na primeira rodada de negociação, os empresários me ofereceram 10%. E eu disse para eles assim, eu não vou fechar acordo abaixo da inflação. E como eles eram 10% e não queriam mais dar nada, eu fiz uma assembleia no sindicato e argumentei para os trabalhadores que a gente não deveria aceitar aquela proposta, porque aquilo era uma perda muito grande, porque a inflação tinha sido 15%. Teve trabalhador que me chamou de louco. Pô, cara, como que tu não aceita 10%, que não sei o quê e tal. E eu tive que fazer um argumento, e tive que longe. A database era junho, eu fechei o acordo em setembro, mas fechei por 21%.
o maior ganho da história da categoria em termos de aumento real neste período. Agora, você já começou com força, então, já foi... Então, André, e aí, André, também neste processo aí, porque é o seguinte, a década de 90, tu lembra, Fernando Henrique é uma década arrasada. Nós vivíamos aqui também uma crise financeira do ponto de vista da estrutura sindicato grande. Mas o que houve aí também? Aí, André, também, para quem acompanhou e sabe, houve uma mudança também aí. Sabe por quê? Porque o trabalhador aqui pagava a confederativa e para aqueles que não pagavam a confederativa tinham que pagar o acordo de sítio. E aí, companheiros, todo mundo lembra que para quem não pagava a confederativa na época, pagou os 21%. Deu um griteiro na categoria, jornal, até na RBS aqui, que é a filiada da Globo, foi para a TV falando que eu estava descontando 21% dos trabalhadores, que não sei o quê, mas uma grande parte, André, na época, pagava R$3 por mês da confederativa. Uma grande maioria dos trabalhadores não teve nenhum desconto do dissídio e botou 21% no bolso. Parcelado, mas foi 21%. 5% além da inflação. Este, André, foi uma marca para o sindicato. Uma marca importante. Nós conseguimos, a partir dali, estruturar o sindicato e, claro, a partir dali, aumentar o nosso, como é que se diz assim, a representação do sindicato, porque nós, depois, André, para aqueles que pagaram os 21%, quem quis se associar, nós transformamos o valor em mensalidade. E ali aumentamos o quadro de sócios do sindicato. Então, foi um período assim, importante para o sindicato aqui. Eu acho que 2003, André, tem esta marca, né? Esta marca, assim, deste sindicato assim, que conseguiu ler a conjuntura política, construir, de fato, ali, como é que se diz, esta perspectiva de que porque o Lula não mexeu na inflação, porque isso assim, ó, voltar um pouquinho, quando o Collor assumiu, ele retirou a questão, por exemplo, assim, da correção da inflação. Nós lembramos que até ali nós tinha a correção automática da inflação. O Collor, quando assume, ele muda a política e retira a indexação do salário. Era isso, o salário era indexado. O Collor tirou a indexação. E qual a palavra que ele disse para tirar isso? Não, os trabalhadores e os patrões sentarão numa mesa e negociarão livremente. Qual a liberdade? Tem liberdade? Isso aí foi a maior falácia. Tirou na época aqui, a nossa database era 89%. Na database, a inflação. O Collor sumiu com isso. Sumiu com isso, André, do salário dos trabalhadores. Sabe aonde nós fomos recuperar isso? E aí serviu para todos os trabalhadores do Brasil, numa ação do departamento jurídico do sindicato para recuperar isso no fundo de garantia. Uma ação aqui do advogado do sindicato, Assis Carvalho. E isso, André, serviu depois para que todos os trabalhadores do Brasil pudessem recuperar isso, pelo menos no fundo de garantia. Quem não lembra desse processo histórico, André? E isso começou aqui em Caxias. Então, é preciso, claro que depois, mas o processo que foi julgado lá no Supremo foi nosso. Então, essas questões, André, é que precisa que o trabalhador entenda que o sindicato ele tem esta dinâmica, no sentido assim, de fazer esse esforço para que os trabalhadores recuperem e mantenham os seus direitos. Agora, André, como é isso, né? Nós passamos o governo Lula. E o que é que eu digo agora para os trabalhadores? Agora, discutindo, até falei para eles o ano passado. Vocês lembram o que existia em 2003? Tinha o governo Lula, né? E aí, no ano passado, que infelizmente o Lula estava preso, eu disse, onde está o Lula agora? Para a gente ver a contradição que era 2003 para ver o que era 17. O 16, entendeu? Então, isto é preciso que o trabalhador consiga olhar. Quando há um movimento mais avançado, que a sociedade tem mais liberdade, que os trabalhadores têm emprego melhores e há mais emprego, o poder de barganha dos trabalhadores é melhor. Tem um governo que, se não faz muito, pelo menos não atrapalha. É isso que diz. Se o Lula não ajudou muito nós, mas pelo menos não atrapalhou. Entendeu? Então, essas questões nos deu liberdade, nos deu condições para lutar. Então, esta
tem um ponto que eu acho assim, que a gente consegue, o trabalhador, aquele que viveu, ele sabe disso. Ele passou pela década de 90, como eu passei, e chegamos à década de 2000, e nós estamos agora nesta nova década de grande retrocesso. Então, esse processo, André, ele é para nós, sim, e aí, é claro, aí teve o clube, teve a ampliação do clube, teve essas questões todas que nos deu esta possibilidade. Você está entendendo, André? E aqui se tornando... Então, este processo político também, ele nos ajuda a entender melhor as condições ou não de os trabalhadores terem melhores condições para a luta, para aumentar seu salário, essa coisa toda. Então, no momento de emprego, nós podemos aumentar o nosso poder de barganha. No momento de crise, de desemprego, essa coisa toda, é resistir. Nós estamos vivendo agora o momento da resistência. E resistir, eu tenho falado aqui, eu procuro buscar questões que possa simplificar para o trabalhador ele entender melhor. O que a gente está dizendo? Nós estamos lutando para não perder. E, às vezes, a luta para não perder ela é muito maior. Por quê? Porque ela é uma luta de resistência. Às vezes, só da direção do sindicato, porque não tem como mobilizar. Não tem contra a empresa, contra o judiciário, contra o governo, contra... todo mundo. Então, e, às vezes, é o seguinte, tu não tem força para mobilização, porque o trabalhador também pode. Eu já estou perdendo emprego, vou botar no pescoço da guilhotina, também não vou. Mas e o sindicato, o que faz? Então, o sindicato tem que ter na sua direção alguém que compreenda tudo isso, analise a conjuntura política, olha as dificuldades e possa ver em cada momento até onde pode ir. Então, esse é o momento da resistência, resistir para não perder. E, às vezes, infelizmente, se perde ainda, porque nós estamos vivendo aqui, que tem empresa aqui que demite e não quer pagar a verba rescisória. Aí nós temos que fazer greve, acampar na porta da fábrica, o quê? Para garantir direito já consagrado. Entendeu? Tá em tudo quanto é, como é que se diz assim, ordenamento jurídico, o cara demitiu, tem que pagar. E aqui as empresas não querem. Teve uma empresa aqui que queria pagar em 3 anos. Se quer acampar na pandemia, mesmo na pandemia, o sindicato acampar na porta da fábrica. Né? E aí corre risco todo mundo, o trabalhador que está lá junto, tem jeito que tem que ir. Entendeu? Então, esta é a realidade do momento. Né? O momento agora é de resistência. É de lutar para não perder, né? E garantir... Por falar aqui em resistência, nós temos visto assim, muitas convenções coletivas no Brasil inteiro, de várias categorias, sofrerem ataques, direitos, algumas até não serem renovadas, né? Como é que está a situação da convenção coletiva do metalúrgico de Caxias hoje? Bom, né? Vocês conseguiram... Foi agora, né, a campanha salarial, né? Eu digo sempre para os trabalhadores que nós conseguimos, dentro dessa realidade, avançar aqui no sentido seguinte, de garantir os direitos. Garantir o direito e repassar aquilo que a inflação tinha dito que era a inflação oficial. Né? Que nós sabemos que a oficial não tem nada com a real. A real é aquela que o cara vai no mercado e vê que todo dia o preço do alimento aumenta e o salário dele diminui. Nós, infelizmente, nós estamos nessa. Por que diminui? Porque com a pandemia, o trabalhador abriu uma parte de salário, pede isso, daquilo, porque não tem como resistir. Bom, vai para isso. Né? Mas ele vai lá no mercado, não houve, como é que se diz assim, redução. E eu digo, André, que se a gente fosse fazer uma pesquisa de março para cá, o preço dos alimentos aumentaram muito. Então, esse processo aqui é o processo seguinte, ó, de perder o menos possível. Então, nós fechamos um acordo aqui e renovamos as nossas cláusulas sociais por mais 2 anos. E aí, para quem não conhece um pouco aqui, o trabalhador, né, todo mundo sabe que a lei do transporte, o trabalhador, as empresas podem descontar do trabalhador até 6% do salário. Até 6% do salário do trabalhador pode ser descontado para subsídio do transporte. Nós aqui, André, ainda em 2013, no esforço aqui, porque eu, infelizmente, aqui em 2003 deu uns probleminha aqui, eu era deputado, eu tive que deixar de ser deputado e vim dizer o seguinte, ó, esse acordo não dá para fazer assim, e enfrentar. E foi aí, em 2013, que eu reduzi o valor do transporte de 6 para 3,5. E isso o trabalhador ganha. Nós temos na nossa cláusula aqui também a cláusula de pré-aposentadoria. O trabalhador estando 1 ano, estando
presta a se aposentar. Encaminhou a aposentadoria, ele vem ao sindicato, traz a carteira profissional e pega uma carta, leva na empresa, que é a carta pré-aposentadoria, e dá 1 ano de garantia de emprego para ele. Isso é acordo da convenção. Nós temos a questão do auxílio creche. Né? Então, essas questões todas, André, tudo foram conquista deste período e que nós precisamos garantir. Nós temos o quinquênio, né? Que essas questões também são questões que não estavam lá na CLT, mas está na convenção coletiva. A própria semana de 5 dias, o trabalhador trabalha um pouquinho a mais na semana, para não precisar trabalhar no sábado. Hoje está um calor bonito aqui, nós estamos num sábado aqui. Tu imagina o trabalhador ter que ir no sábado trabalhar até meio-dia, né? Então, essas questões todas são conquistas de muito tempo, né? E agora, o que é o seguinte? Agora é resistir para não perder. Entendeu? Então, o nosso acordo, nós conseguimos fazer um acordo por 2 anos. E este acordo não é o valor, o dinheiro, porque ele era, na verdade, insignificante. Né? Aqui deu 2,05, mas ele é importante a simbologia. O que é o simbólico aqui? O simbólico que nós não perdemos. A gente pode não ter ganho, mas nós não perdemos. Isso. Oi, André, desculpa. Brasil todo. Oi. Tendência de perdas, de retrocessos, né, de aperto. Essa renovação aí garante 2 anos de um pouco mais de estabilidade para a categoria, né? Isso, e aí é isso. Tu veja bem, está todo mundo hoje, André, discutindo porque não tem mais aquilo que a ultratividade dos acordos. O que é isso? Porque às vezes tem gente que faz um discurso, faz assim, não, mas que tem que... Gente, a ultratividade do acordo é o seguinte, enquanto não tinha um novo acordo, as cláusulas anteriores estavam valendo. Agora não tem mais. Agora não tem mais. Então, era importante fechar o acordo para garantir, de fato, as cláusulas. Entendeu? Que são questões importantes, são questões necessárias. Então, ao constituir isso, é mostrar, de fato, para os trabalhadores e para as trabalhadoras que o processo de resistência é isso. Tu resiste para não perder. Ou seja, é o seguinte, te trincheira, né? A avalanche está vindo para cima, o que tu tem que fazer? Tu tem que te proteger. Como que tu te protege? Aumentando, como é que se diz assim, a tua barreira ali para que o avalanche não venha para cima de ti. A tua trincheira tem que ser fortalecida. Então, o espaço de resistência é o sindicato, não? Porque é isso que tu colocou. O judiciário vai para cima, a empresa vai para cima, o governo vai para cima, e o trabalhador corre para onde nessa tempestade toda? Aonde que é o lugar seguro para o trabalhador? O sindicato. Então, por isso que nós temos. Até aqui eles vieram, daqui nós seguramos. Daqui nós não vamos recuar. Por quê? Porque ele pode derrubar o prédio, mas nós botamos a barraca lá na porta da fábrica. Dá o vento, tira da porta da fábrica e nós entramos para dentro. Né? Então, essa é a questão. Como é que se diz assim? O cara vem derrubando a nossa trincheira ali, nós recuamos, mas vamos para onde? Vamos para lá. Né? Até que nós consiga de lá de dentro da fábrica e às ruas de novo, porque é isso que a gente faz. A gente sai de lá de dentro daí, numa firmeza maior, enraizada dentro da fábrica, para enfrentar e buscar novos caminhos. Então, aqui, como é que se diz assim? Então, tu resiste, o sindicato está mantido, vamos resistir, vamos manter a entidade, e daqui tentar, como é que se diz assim? Se der para girar a amostra, para apertar um pouquinho, para garantir emprego, a gente aperta. Se não der, a gente segura a amostra ali para não arrebentar. Então, essas questões todas aqui eu falo, André, porque às vezes eu digo para os trabalhadores assim, gente, dá para dar uma girada na amostra, dá para dar mais uma apertadinha. Ou se não, vamos dar mais um passo adiante? Não dá. Ó, se não dá de dar passo adiante, porque às vezes tu vai dar um passo adiante e às vezes tu cai no precipício. Entendeu? Então, essas questões todas a gente leva aqui baseado muito na acessibilidade, ouvindo muitos trabalhadores, olhando no olho deles, tendo a sensibilidade daquilo que ele quer dizer, às vezes só no olhar para ti, não te mete que não está bom, e ele olha também, então, tá bom assim, não vamos adiante, porque senão a gente vai perder mais. Então, essa sensibilidade, André, é que a gente vai constituindo aqui no dia a dia, enfrentando todas essas dificuldades. O momento é muito difícil, mas eu acho que nós aqui ainda temos
resistência ativa. É uma resistência ativa, né? Agora, o trabalhador aí de Caxias, em certa medida, ele reconheceu esse legado todo, a taxa de sindicalização dos metalúrgicos de Caxias, comparado com outras entidades metalúrgicas, está acima da a média é 9, 10%, aí tá acima. Vocês vão enfrentar agora uma eleição, né, semana que vem. Na sua opinião, assim, quais são os desafios do sindicato hoje? Nós vamos entrar aqui o mandato são 3 anos, né? 4 anos, 3 anos. Quais Isso. são os desafios que você enxerga para o sindicato nesse período, nesse próximo período, né? Eu acho que é isso. O primeiro é que o trabalhador tem que entender o seguinte: ó, ele precisa manter essa trincheira, ele precisa manter o sindicato. Que é aquilo que eu disse. Vem vindo a tempestade, para onde é meu agasalho? Aonde eu me protejo? Sindicato. E como ele fortalece o sindicato? Com unidade. O sindicato precisa cada vez mais estar unido e fortalecido. Nós fizemos aqui, a partir deste ano, né, como eu estava falando aqui, a confederativa, até o ano passado, era R$16. Mas como praticamente o imposto sindical acabou, porque para quem era sócio nós devolvíamos 60% do imposto sindical, no nosso entendimento, tinha uma parte da categoria sobrecarregada, que era o sócio, porque a confederativa é obrigatoriedade para o sócio. Então, o sócio pagava mensalidade, mas confederativa, e outra parte só confederativa e outra parte nada. Né? Então, nós recuamos, então, na confederativa, não, que o sindicato de mas para não sobrecarregar uma parte da categoria, e criamos outra modalidade de sócio, que é com R$24,90, e o trabalhador é isento, então, daí das taxas negocial, de dissídio, de PPS, essa coisa toda. Então, aqui, nessa questão, é o seguinte: o próximo passo é aumentar, em números ainda mais expressivo, a associação no sindicato. O sindicato, André, aqui é um pouco que eu tenho dito, o sindicato, próximo momento, será o que eu digo assim, o sindicato na mão do trabalhador. O que é isso? O sindicato vai estar no celular, vai estar aqui dentro. Vai estar aqui dentro, que nós estamos chamando de sindicato online. O que é o sindicato online? O cara vai estar, a carteirinha de sócio vai estar ali. Ele vai acessar o atendimento médico. Quero marcar uma consulta, como é que eu faço? Ele abre o celular dele ali, vai estar as opções para ele marcar uma consulta dentária ou médica no sindicato. Eu quero atendimento jurídico, vai ali no celular dele e vê o atendimento jurídico, ele tem, qual horário que o advogado tem, quer uma informação, quer saber do dissídio, quer saber disso, quer saber sobre o sindicato, vai estar ali. O sindicato vai dialogar com ele pelo celular, vai conversar com ele, vai poder estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, porque a gente já fez a Assembleia Online. Então é o seguinte: o sindicato vai estar aí. Mas mais do que isso, o sindicato, essa é a proposição nossa, o sindicato vai ser a casa do trabalhador. O sindicato que nós pretendemos para frente é um sindicato que dê segurança aos trabalhadores, um sindicato que seja acolhedor, que traga benefício e segurança para os trabalhadores e suas famílias. Então, este sindicato também tem que ser um sindicato solidário, tem que ser um sindicato cada vez mais solidário, para agregar também aqueles trabalhadores que hoje são uberizados, estão nos aplicativos. Esse trabalhador, eu quero associar no metalúrgico. Posso? Pode. Está entendendo? Às vezes, mas isso não pode. Isso é uma discussão que nós estamos fazendo. Por quê, André? Porque eu acho o seguinte: com a reforma trabalhista, essas questões de categoria, de se aquilo, talvez elas vão diminuir. Talvez nós tenhamos que abranger os trabalhadores e as trabalhadoras. E aí joga papel as centrais sindicais, as confederações, essa coisa toda, para que a gente discuta as questões mais amplas, discuta as questões dos trabalhadores e não da corporação, do corporativismo, da minha categoria. Você está entendendo? Então, é uma coisa mais ampla. Por isso o sindicato acolhedor, por isso o sindicato casa do trabalhador. Está entendendo? Para que a gente acolha os trabalhadores de um modo geral, sem querer tirar a representatividade desse daquela entidade, mas que a gente constitua, de fato, instrumentos que agreguem mais o conjunto da classe, né? Porque o trabalhador lá do aplicativo, ele é um trabalhador, ele não é um cara sem classe.
Tu está entendendo? Ele é um operário, ele é um trabalhador. Entendeu? Então, como acolher esta gente toda? Então, a nossa pretensão é que o sindicato tenha este conteúdo de um sindicato acolhedor, do sindicato de casa, onde o trabalhador se sinta em casa, né? Naquela casa confortável, naquela casa que o pai e a mãe acolhem todos, entendeu? Então é isso. É um sindicato que ele tem que se transformar cada vez mais nessa casa, no sindicato cada vez mais família. Então esse é o princípio, e sem abrir mão da sua convicção, da sua ideia. O sindicato existe e nasceu para defender o coletivo, resolver as questões individuais, mas muito mais para unir a categoria, unir os trabalhadores, né? Por isso que eu digo que o sindicato tem essa ideia, ele tem que ter essa ideia. Ele tem todas as questões todas, mas elas são... Mas o que marca, o que firma é a sua ideia. Para que sindicato? Para que sindicato? Esse é o conteúdo, essa é a sua essência, está entendendo? Agora, ele precisa sair desta firmeza, desta convicção, para que ele possa também jogar o seu papel na sociedade, né? Constituir visões avançadas do ponto de vista de como enfrentar as dificuldades dos trabalhadores, não apenas da minha categoria, que vai vendo cada vez menor, né? O cara vai, minha categoria, não sei o quê. Quanto tem na tua categoria? Entendeu? Quando tu tem uma gama de trabalhadores em volta deste núcleo, né? Aí, por exemplo, quem sai do núcleo ali? Aí sai o cara que é o vigilante, sai o cara que faz a limpeza na fábrica, faz o cara que faz a refeição, que faz não sei o quê, o cara do transporte. Quem leva os trabalhadores? É o transporte. Ele não faz parte da categoria, ele vai lá para outra categoria. O cara da refeição vai lá para outra categoria. O vigilante vai lá para outra categoria. Gente, somos do trabalhador. Nós todos aqui prestamos um serviço para uma determinada empresa. Como junta tudo isso? Você está entendendo? Então, aqui precisa que a gente abra um pouco mais a nossa cabeça também para ser um sindicato mais acolhedor e mais agente, para fortalecer mais e criar essa barreira em volta da entidade para que ela seja, de fato, uma entidade que corresponda a essa expectativa. Assis, como o nosso tempo aqui está acabando, eu vou emendar duas perguntas em uma, para você se virar aí. A primeira é a seguinte: você foi vereador e foi deputado, eleito, sobretudo com os votos dessa base metalúrgica e de outros companheiros, claro, né? A primeira pergunta: qual que é a importância da gente ter representantes assim do trabalhador no parlamento para ajudar, para fazer essa ponte? Nós começamos a conversa com a questão do não demita, né? A dificuldade que é fazer o diálogo com parlamentares, com governantes. Essa é uma pergunta. E a outra é qual que é a importância da unidade, mesmo no movimento sindical, né? Das pessoas se preocuparem hoje não em dividir, não em ficar criando aresta, mas de tentar somar, entrar nesse pacto, né, para defender o emprego, para defender os direitos. Então é um pouco isso. Qual que é a importância tanto dessa parceria com políticos, governantes, parlamentares e de outro lado com outras forças sindicais? Essa é uma questão importante, né? Porque o trabalhador ele tem assim uma discussão muito forte com a questão política, né? Às vezes ele tem que negar a política, né? E qual que é a importância? É porque uma representação. O trabalhador tem que entender que quem o representa, né? A democracia, por exemplo, a república no Brasil, né? Ela é constituída de representações. Tem o vereador, o prefeito, são eleitos. Então, é uma representação política. Não é, por exemplo, como se diz, como diz, não é uma representação direta, né? Direta, como é que se diz assim? O parlamento popular. Não, tu escolhe a representante. Então, ela é indireta. Ao ser uma representação indireta, tu tem que escolher os teus representantes. Mas quem representa os trabalhadores? Numa Câmara de Vereador, numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara Federal. Pegar mais, como é que se diz, mais simbolicamente, a Câmara Federal, que é onde vota as leis. Onde vota as leis mesmo. O vereador, ele faz, mas ele é limitado, ele não pode criar projeto que crie despesa, por exemplo, para a prefeitura. Agora, o deputado, ele pode criar lei.
Mas nós que eu digo, os trabalhadores, somos minoria. Minoria. Olha, lá na Câmara tem a bancada ruralista, tem a bancada da Bíblia, tem a bancada do banqueiro, tem a bancada não sei mais de quem. E daí não tem bancada dos trabalhadores. Mas quem é a maioria? Não são os trabalhadores. Então, aqui está um problema de quem? Nós quem? Nós, trabalhadores. É de compreender o seguinte, ou a gente participa dos espaços de poder, ou ainda é mais difícil constituir alternativa para os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, tanto vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito, é sempre bom o trabalhador olhar e dizer o seguinte, ó, ou a gente vota no cara da gente, ou vota no cara do lado de lá. Porque na política, a política ela é uma coisa de interesses. Não é uma coisa que não tem interesse. Não, ela é de interesse, ela é o poder. A política que define o poder das coisas. Para onde vai o dinheiro? Para onde vai a riqueza do país? Vai para ajudar os trabalhadores ou vai para ajudar banqueiro? Aqui está o rolo. Né? Então, eu tive a oportunidade aqui, André, de ser vereador e dialogar aqui, fazer projetos importantes. Um projeto que eu fiz, que até agora, nessa questão da pandemia, o pessoal, especialmente da saúde, estava discutindo, que era de as empresas se responsabilizar pela lavagem dos uniformes. Né? Esse projeto foi, aqui em Caxias, foi aprovado, o prefeito vetou, nós garantimos na Câmara, derrubamos o veto do prefeito, nós tínhamos 2 vereadores em 21, a grande maioria era do prefeito, e eu derrubei o veto do prefeito. E aprovamos também, André, eu levantei aqui, levei para a Câmara Federal um projeto para discutir a regulamentação de câmeras de vídeo no local de trabalho. Até tinha me esquecido aqui do dissídio, no nosso dissídio tem isso, a proibição de usar câmeras de vídeo em cima dos trabalhadores. Isso aqui é uma peleia grande aqui que nós temos. Está no acordo, as empresas não cumprem agora, nós demos mais uma apertada aí, nesse acordo que a gente fez. Então, André, aqui é o seguinte, ó, então a representação política assim, representa quem? É a mesma coisa do sindicato. Eu sou dirigente sindical, mas eu represento quem? Os trabalhadores, porque o sindicato patronal é outro, o nosso é dos trabalhadores. Então, eu tenho que saber quem eu represento. Então, aqui é uma posição política importante também, que os trabalhadores não devem abrir mão de escolher os seus representantes. Tem que escolher o seu representante em qualquer lugar. Na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, no governo, e lá em cima. Lá no poder também, lá no governo. Tem que escolher. Presidente, tem que saber quem é o presidente que eles querem. E, André, e essa outra questão, André, da questão do movimento sindical é a seguinte, nós estamos vivendo numa pandemia, numa dificuldade toda. Então, é hora de unir. Né? Eu estou aqui, mas nem quero entrar muito nisso, porque estamos falando aqui mais da questão do sindicato, mas é isso, o trabalhador tem que se unir. E se unir também com as suas representações. Nós temos uma chapa aqui, que tem aqui, nós que somos aqui filiados à CTB, a CTB está aqui apoiando, a CUT está aqui, a CUT faz parte aqui do sindicato, aqui desde quando eu entrei no sindicato, né? E a CSB, e mais grupo independente. Então, nós estamos aqui, André, um grupo de pessoas e de trabalhadores lá de dentro da fábrica. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje, na Marco Polo e Neobus, que são empresas conjugadas, né? Nós temos hoje 38 companheiros que fazem parte da nossa chapa. No Grupo Randon, 28. Na Frase, eu estou falando dessas empresas, que os companheiros conhecem. Nós temos 11, montamos um time lá. E nós temos várias mulheres na nossa chapa. Nós temos o departamento feminino, mas em quase todos os departamentos tem companheiras mulheres. Então, é uma representação da categoria no seu todo. E a juventude também. Vários jovens vêm pela primeira vez ao sindicato. Então, esses são o simbolismo que tem isso que eu te disse. Unir para resistir. Unir para defender o sindicato. Então, né, eu acho que nós, aqui no nosso sindicato, é claro, eu sempre digo para as pessoas me conhecem aqui há muito tempo, eu digo, tá bom, mas dá para melhorar. Né? Nós não se contentamos com o bom. Nós queremos sempre o melhor e a vida é assim. Tu conquista uma coisa hoje, tu quer outra amanhã. A vida é assim. Nós somos, como é que se diz assim, procurados ou
incentivados a procurar o novo, a descobrir coisas novas. A pesquisa não para, né? E quando nós vimos assim que no nosso governo os caras cortam o dinheiro da ciência, da busca do conhecimento, não pode. Porque nós mesmos, que não somos cientistas, que não somos pesquisadores, no nosso dia a dia nós queremos saber o que pode acontecer amanhã, o que a gente pode fazer amanhã, para não ficar parado, para não, né? Então, a busca do novo, a busca por melhorar as questões, ela é uma demanda do ser humano, né? A nossa vida é feita de evoluções, então nós precisamos também evoluir no nosso conceito, às vezes corrigir alguns defeitos, porque não. Eu lembro, e tu conhece bem aqui, até quero fazer um comentário aqui tempo atrás, aqui quando eu fui para ser presidente do sindicato, alguém colocou alguns defeitos, né, sobre a minha pessoa e tal, levantou alguns comentários. Aí eu falei com o Wagner Gomes, né? Daí o Wagner disse assim, mas o pessoal aí em Caxias, os metalúrgicos aí, eles querem um presidente do sindicato, um padre, né? Eu disse, bom, eu acho que eles querem um presidente, porque é padre, vai na missa. Então, essas questões. Então, os caras colocam assim, o Assis aí. Bom, o Assis é isso que as pessoas conhecem, né, cara? É o cara que, como se diz assim, é o cara que gosta de futebol, gosta de baile, gosta de tudo e gosta da luta também, né? Aí o cara disse assim, e de vez em quando tem que tomar uma, porque o cara faz tudo isso, não toma nada, e também não dá. Então é isso, né, cara? A gente é a cara do povo, a cara do trabalhador, e o cara critica, e o cara fala, e o cara diz isso. Mas o negrão continua aí. Eu não sei, os caras falam, né? Agora é processo, né? Não pode estar dando pau muito em negrão aí, porque senão leva processo também, né? Então, essas questões, André, então eu tenho assim sempre alegria, eu me emociono, eu sou o cara da peleia, né? Mas é isso, né? Tem uma música aqui, André, que eu me identifico com ela, que tem uma parte assim que é o Boca Braba, né? E uma parte ele diz assim, de alma, né? Eu sou um Guaraná, né? Mas essas questões todas, André, é aquilo que as pessoas me conhecem, como se diz assim, do jeito que eu sou. Eu fui vereador, fui deputado, André, e deixei de ser deputado porque os trabalhadores não quiseram votar em mim, mas nem por isso eu acho que eu tenho que criticar eles. Deixei de ser deputado e voltei para o sindicato. E agora mesmo, há pouco tempo atrás, por causa da pandemia, estava voltando para a fábrica. Não voltei porque os caras suspenderam meu contrato, senão eu estava lá dentro da fábrica. Então, assim, eu sou trabalhador, eu sou filho dessa categoria. Então, assim, tem gente que acha que eu vou me estressar por causa disso, porque eu deixei de ser deputado, porque... Gente, eu digo assim, é uma representação. A representação tem tempo. Se o trabalhador achar que eu devo ser, eu vou ser. Se ele achar que não, pronto. O voto é dele. Tem gente que fala, mas tu está muito tempo no sindicato. Mas, em todas as eleições eu ganhei. Eu não perdi nenhuma eleição ainda. Por quê? Só com o meu voto? Não é só com o meu voto. Porque tem apoio da categoria, porque tem coerência. Então, assim, nós estamos aqui, vamos continuar até onde a categoria quiser. Se a categoria quiser me dar 3 anos, estou disposto a continuar lutando, defendendo os interesses da categoria, porque isso é o meu papel. Isso é, como é que se diz assim, a minha tradição aqui, meu compromisso com quem trabalha, e são questões importantes. Quero, André, assim, agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de bater esse papo com vocês, todas as plataformas aqui que disponibilizaram, né, as suas plataformas aí para poder a gente bater esse papo, e eu me sinto muito feliz também, porque às vezes tem gente que gosta de negar aquilo que é. Eu sou homem político, eu sou filiado ao PCdoB desde 85, desde a primeira greve, fiz a greve lá em 85. Depois do piquete, depois disso e daquilo, alguém me convidou para me filiar ao partido, sou filiado ao PCdoB desde lá. Nunca neguei, nunca troquei de partido, nunca neguei. Fui vereador pelo PCdoB, mais votado da história da cidade, fui deputado federal pelo PCdoB. Agora estava comentando aí, não, porque o Assis votou para o sindicato para ser vereador, não vou concorrer a essas eleições. Não sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito, não sou candidato a vice. Sou candidato a presidente do sindicato e vou cumprir meu mandato. Essas questões, porque aí querem negar a representação política. Não foi porque eu disse o seguinte, vou voltar para o sindicato, porque os trabalhadores sabem que deu uma balançada ali e tem que voltar
o negão sério. Nós somos sérios. Nós somos, como é que se diz assim, gente de não cozinhar na primeira fervura. O Perado conhece nós. André e os demais companheiros que nós assistiram aqui, bateram esse papo no sábado aqui descontraído. Obrigado aí, firme na luta. Obrigado, Assis. Mesmo se fosse candidato a vereador, seria um candidato de grande qualidade aí para representar a população de Caxias. Eu agradeço muito aqui ao Assis Melo. O Assis é presidente dos sindicatos metalúrgicos de Caxias do Sul e região, vice-presidente da FIT Metal, dirigente da CTB também. Sorte, sucesso para você, Assis, para os metalúrgicos aí de Caxias, para os trabalhadores em geral. Agradeço a Uliane e a Andressa pelo apoio nessa live. Desejo a todos aqui um bom dia e que os trabalhadores consigam cada vez mais ter sucesso aí nessas batalhas contra os inimigos. Do Bolsonaro para baixo, não faltam inimigos, a começar por ele. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.